Nós vamos iniciar uma série de estudos hoje, a partir do livro base que eu particularmente estou usando. Eu estou usando esse material aqui, do A.W. Pink. Eu não tenho certeza, mas o Pink, ele deve ter escrito isso, eu não tenho certeza, mas talvez há uns 100 anos ou mais é esse material. É um livro que eu já li em outra ocasião da carreira cristã. Já li vários capítulos dele com alguns irmãos para estudar esse texto. E quando o irmão Maurício estava partilhando, eu coloquei o meu coração diante de Deus, de alguma coisa que Deus queria que pudesse ser estudado com a igreja, e no meu coração assentou isso. Partilhei com o Maurício, com o Paulo. As pessoas mais saudáveis que eu conheço, a nível espiritual, são aquelas que entendem bem a faceta da soberania de Deus. Na palavra de Deus, existem muitas coisas que aparentemente são contraditórias, mas não são contraditórias. Aparentemente elas são. E nós precisamos vasculhar. Quando há uma digamos, contradição, uma aparente contradição, coisas que se somam, nós precisamos olhar isso com mais cuidado nas Escrituras. Eu gostaria de usar um texto base, um versículo base para esse estudo ao longo dessas próximas semanas. Daniel, capítulo 11, os irmãos abram suas Bíblias. Nós vamos vasculhar muito a Bíblia esses próximos sábados. Daniel, capítulo 11, versículo 32, o final do versículo, diz assim: aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Vamos falar juntos? Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Mais uma vez, sem vermos na Bíblia. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Daniel está nos ensinando um princípio simples. Ele está nos dizendo assim, que quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós nos tornamos fortes e ativos. Muitos assuntos são importantes na igreja de Deus, mas não há assunto mais importante na igreja de Deus do que conhecer o caráter de Deus. Porque à medida que nós conhecemos o caráter dele, o nosso coração encontra lugar e repouso nesta terra. Quando nós não conhecemos o caráter dele, nós nos assustamos com as coisas que acontecem aqui. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Esse é o texto que eu gostaria que, se os irmãos pudessem decorar ao longo da semana, é o versículo que eu gostaria que vocês decorassem. Quando nós apresentamos a palavra de Deus, nós precisamos preservar o equilíbrio da palavra. Duas coisas na palavra de Deus são indisputáveis. Estão afastadas uma da outra, mas elas ao mesmo tempo concorrem juntas uma com a outra. É como se fosse um trilho de trem. Elas não se cruzam nunca, mas uma não caminha sem a outra. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Até onde o homem é responsável por determinadas coisas? Até onde Deus é responsável por determinadas coisas? Esses dois assuntos, eles vão correr paralelos na Bíblia e eles nunca se cruzarão. Só que um não anda sem o outro. Um trem não é capaz de manter o equilíbrio se ele não tiver os dois trilhos. Na palavra de Deus, se nós não olharmos a soberania de Deus, juntamente com a responsabilidade do homem, nós seremos pessoas desequilibradas na carreira cristã. Queridos,
Se nós só falarmos sobre a soberania de Deus, o nosso estudo é sobre a soberania de Deus. Mas se uma igreja pregar apenas a soberania de Deus, ela vai cair num fatalismo. Ou seja, não preciso fazer nada, porque Deus já decretou tudo. Não preciso orar, porque tudo já está decretado. Não preciso fazer, porque Deus já decretou. Não preciso fazer movimento nenhum em direção às coisas, porque é Deus quem determina tudo do mesmo jeito. Então, não adianta eu fazer coisa alguma. Por quê? Porque Deus já determinou as coisas. Se nós olharmos apenas a soberania de Deus, nós vamos cair num fatalismo. Em contrapartida, se nós olharmos apenas a responsabilidade do homem e colocarmos que tudo depende do homem, do quanto ele faz, do quanto ele ora, do quanto ele determina, do quanto ele diz que vai ser, nós vamos exagerar no valor do homem e desonrar o Criador. Porque o Criador é o Todo-Poderoso em todas as coisas. Então nós precisamos apresentar essas duas verdades com muito equilíbrio. A soberania junto com a responsabilidade. O autor fala uma coisa que eu particularmente gostei muito. Ele diz assim, que a beleza é uma questão de proporção. Se você pegar, por exemplo, um rosto e exagerar num nariz como o meu, você vai destoar. Se você pegar um rosto e colocar um problema nos olhos, os olhos crescerem, as orelhas crescerem, se uma parte do meu rosto ou do meu corpo crescer de forma desproporcional, com certeza, por mais belo que sejam as outras partes do rosto, o rosto como um todo perde a beleza e o significado dele. Então a beleza é uma questão de proporção. A soberania tem um lugar adequado na palavra, tanto quanto o tem a responsabilidade humana. O que nós vamos fazer ao longo desses dias é estudar algumas coisas com relação à soberania de Deus. O dever de todo servo de Deus é apresentar a palavra como ela é, na sua totalidade. Se nós não apresentarmos a soberania de Deus, nós nos tornaremos muito responsáveis pelas coisas. Então, a soberania e a responsabilidade precisam ser apresentadas em igual medida. Abram em Atos, capítulo 20, versículo 27. Vejam que texto lindo esse de Paulo. Atos 20, 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio. Se nós apresentarmos apenas parte do desígnio de Deus, queridos, nós não estamos apresentando na proporção adequada. Então a igreja de Deus precisa apresentar todo o desígnio de Deus. Apresentamos a responsabilidade? Quantas vezes do púlpito aqui nós apresentamos a responsabilidade humana? Meus irmãos, você precisa fazer isso, você deve fazer aquilo, isso daqui é responsabilidade sua, você tem que andar na verdade, você tem que orar, você precisa dizimar, e vai por aí afora. Quantas responsabilidades os líderes desta igreja têm colocado de púlpito? Mas isto não é todo o desígnio, porque todo o desígnio implica em também apresentar que Deus é soberano, e que Ele governa o macro e o micro, e que Ele faz todas as coisas conforme a sua própria vontade. Então nós precisamos agora olhar uma outra faceta, que via de regra, nesta congregação, não é muito apresentado, que é a soberania de Deus, a maneira pela qual Deus é soberano na criação, no mundo, nos governos, na nossa vida, nas circunstâncias que nos acontecem, até onde somos nós e até onde é Deus. Então o que nós temos por propósito aqui
é começar a trabalhar essa faceta do caráter de Deus, para nós apresentarmos todo o desígnio de Deus. Abram em Romanos, capítulo 10, versículo 2. Vejam o que aconteceu com os israelitas. Vejam a menção que Paulo faz aos israelitas. O versículo 1 diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, dos israelitas, são para que sejam salvos. Aí o versículo 2: porque lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Não basta nós termos zelo e amarmos o Senhor. Os israelitas tinham, mas não conseguiram aceitar Cristo. Por quê? Porque lhes faltou entendimento. Então o povo de Deus não pode apenas ser zeloso no seu amor para com Deus. O povo de Deus precisa ser hábil na compreensão, no entendimento das Escrituras. Senão, queridos, nós seremos como uma pessoa manca, nunca plena, podendo correr com eficácia a carreira cristã. Qual é a necessidade da nossa congregação? Nós temos uma necessidade de sabermos mais sobre a soberania de Deus. Muitos irmãos no nosso meio sofrem angústias, preocupações, insatisfações na vida, sofrem dores e sofrimentos, porque eles não conseguem descansar no governo que Deus está exercendo sobre suas vidas. Boa parte do nosso sofrimento está atrelada ao fato de nós não enxergarmos as situações do ponto de vista de Deus. Ou seja, nos falta entendimento e clareza de que Deus está naquelas situações, por isso nós nos preocupamos em demasia, por isso nós temos ansiedade, por isso nós nos propomos a fazer inúmeras coisas diante de Deus que não estão em conformidade com a vontade de Deus. Fazemos sacrifícios ao invés de obedecer. Sacrificamos ao invés de simplesmente ter um coração obediente e um coração que descansa. Queridos, nada produz mais descanso na vida de um crente do que ele compreender bem o governo de Deus na sua vida. Nada produz um descanso como este. Eu tenho visto pessoas morrendo em profundo descanso diante de Deus, porque sabem que Deus está naquela situação. Eu tenho visto pessoas quebrarem financeiramente, pessoas colherem danos enormes na vida dos filhos e terem, apesar de todo o sofrimento, um coração descansado, porque eles enxergam aquilo que a mão de Deus está fazendo naquilo. José é o personagem nas Escrituras que enxergou com uma nitidez profunda o governo de Deus. Quando é que você vê José tecer uma queixa sobre a vida dele? Queridos, nunca nós vimos. 13 anos. Foi vendido aos 17 anos, assumiu o governo aos 30, por 13 anos ele só foi caindo, e ele nunca se queixou de nada. Por quê? Porque ele compreendia a mão soberana de Deus atrás das circunstâncias. Quando os irmãos se apresentam para ele, e os irmãos estão arrependidos, ele diz assim: não se entristeçam, nem se amargurem contra vocês mesmos, por haverdes me vendido para cá, porque para preservação da vida, o Senhor Deus foi que me enviou. Por que ele não queixa? Porque ele vê a soberania. Por que nós nos preocupamos? Por que nós temos ansiedade?
Por que que nós sofremos com as circunstâncias? Queridos, porque nos falta entendimento do governo de Deus nas nossas vidas. Esta congregação é uma congregação, eu testemunho isso. Esta congregação é uma congregação que tem zelo pelo Senhor. Mas muitos irmãos não têm o entendimento adequado da soberania de Deus. Por isso o coração desses irmãos é um coração preocupado, ansioso, tenso e sofredor. À medida que nós aprendemos a ver a mão de Deus na circunstância, o nosso coração descansa naquilo que está acontecendo. Amém? Pregar um lado da verdade e excluir o outro lado é deformar o caráter divino. Por exemplo, Romanos 11, 22, abram lá, nós estamos aí pertinho. Diz assim: considerai, pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte tu também serás cortado. Considerai, pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus. Aí eu pergunto para os irmãos: bondade e severidade se cruzam? Não, são coisas aparentemente opostas, mas a Bíblia não apresenta a bondade sem apresentar a severidade. Então a Bíblia apresenta as duas facetas de um mesmo caráter. Deus é bom, sim, Ele é bom. Deus é severo, sim, Ele é severo. Considerai, pois, a bondade e a severidade. Então, quando apresentamos a bondade, precisamos apresentar também a severidade de Deus, porque senão nós estamos deformando o caráter de Deus. Que outras coisas não se cruzam? Por exemplo, autoridade e comunhão. O irmão Paulo pregou domingo à noite sobre autoridade. A autoridade. A autoridade é alguém que está determinando alguma coisa. Tem alguma coisa a ver com comunhão? A autoridade afasta duas pessoas, mas a comunhão une duas pessoas. São dois temas aparentemente opostos. Novamente um trilho de trem. Deus é autoridade? Claro que é. Mas Deus é relacional? Claro que é. Dois conceitos que precisam ser apresentados de forma correta. Um sem o outro deforma o caráter de Deus. Vocês querem ver uma coisa? A gente bate o olho na Trindade. Deus Pai, Deus Espírito, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Existe autoridade na Trindade? Claro que existe. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas quando a gente pensa na Trindade, qual o assunto que pulsa em primeiro lugar? Comunhão. Ou seja, autoridade andando junto com comunhão. Temas aparentemente opostos, mas que se for apenas um deles apresentado, deforma o caráter de Deus. Que mais? Olha outras contradições que a Bíblia... Desculpe, eu preciso corrigir essa palavra. Olhe outros antagonismos que a Bíblia apresenta. Não é contradição, porque a Bíblia não se contradiz nem numa vírgula sequer. Olha outros antagonismos que a Bíblia apresenta. Abram em Filipenses 2,7. E segura o teu dedinho lá em Filipenses 2,7. Filipenses capítulo 2, versículo 7. E abra também em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 11. Lucas 2:11. Lucas 2:11 nos diz assim: quando o anjo está apresentando o evangelho aos pastores, o versículo 10, o anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria,
que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o... Quem que nasceu? O Senhor nasceu. Agora olha Filipenses 2, versículo 7, falando de Jesus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Aí eu pergunto para os irmãos, o Senhor tem alguma coisa a ver com o servo? Queridos, assuntos opostos, mas são os dois trilhos de um trem. Jesus é o Senhor, mas Ele também é o servo. Se nós apresentarmos Jesus apenas como Senhor, nós deformamos o caráter dele. E se nós apresentarmos Jesus apenas como servo, nós deformamos o caráter dele. Jesus precisa ser apresentado como Senhor e como servo. Isto traz descanso ao nosso coração, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. O que nós estamos buscando aqui? Conhecê-lo, conhecer o caráter dele, porque o povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. Então Jesus é servo ao mesmo tempo que Ele é o Senhor de todas as coisas. Que mais? Abram em Gálatas, capítulo 6. Olha que interessante esse texto. Olha um outro antagonismo, que no final das contas é uma complementação. Versículo 2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quem que é para levar a carga do outro? Eu. Preciso levar a carga do outro. Mas veja o versículo 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Novamente, nós temos aqui um aparente antagonismo. Ou seja, é para mim levar a carga do outro, mas é também para mim levar a minha própria carga. Ou seja, eu não posso requisitar dos irmãos que os irmãos levem a minha carga. Eu posso, mas eu não posso deixar de carregar o meu próprio fardo. Novamente um trilho de trem que nós temos aqui. O último trilho que eu gostaria de apresentar, Filipenses capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Texto bem conhecido. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Pois Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua vontade. O versículo 12 diz assim: desenvolvei a vossa salvação. Quem que é para desenvolver? Quem que é para desenvolver? Nós. Mas o versículo 13 diz assim: pois Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, é para mim desenvolver. Mas quem é que efetua o querer e o realizar? Queridos, olha novamente um trilho de trem. A mão de Deus, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Se nós apresentarmos a soberania sem apresentarmos a responsabilidade humana, nós deformamos o caráter de Deus. Então, esta congregação precisa ser uma congregação que tem zelo, mas com entendimento. Um zelo, um amor, uma paixão pelo Senhor, mas com entendimento, com habilidade na palavra, sabendo quando é Deus, quando é a soberania e quando é a nossa própria responsabilidade.
Vamos lá, isso é uma introdução. Vamos pensar na atualidade nossa agora, no que está acontecendo hoje. Vamos falar da nossa atualidade. Quem governa os acontecimentos do mundo de hoje? É uma pergunta que não precisa de resposta. Quem governa o acontecimento dos dias de hoje? Deus ou o diabo? Deus governa tudo ou o diabo governa as coisas que estão aqui? Hoje em dia, sugere-se nas entrelinhas das mensagens, em muitas igrejas, sugere-se nas entrelinhas que Deus reina absoluto no céu, mas que Ele não consegue cuidar tanto das coisas que acontecem na terra. Eu li há um tempo atrás de um pregador que na mensagem dele dizia assim: pobre Deus, pobre Deus. Como, Paulo? Pobre pregador, essa é a verdade. Queridos, isso sai de um púlpito. Sabe por quê? Porque não compreende o caráter de Deus. Acha que Deus governa lá, mas não consegue ver o governo soberano, pleno de Deus, na nossa atualidade. Isto entra de muitas formas sutis no Evangelho hoje. Isso entra através de muitas pequenas sugestões que os pregadores vão apresentando. Isso entra nos absurdos que algumas pessoas dizem, como por exemplo, um dos livros que eu li há um tempo atrás, a psicóloga levava algumas pessoas a perdoar Deus. Porque teve um parto traumatizante, porque teve uma doença genética, porque teve este problema ou aquele problema, ou porque tal circunstância aconteceu na sua vida. Queridos, que tristeza. Como se Deus, o eterno, o absoluto, o perfeito, que governa, Senhor dos senhores, que governa tudo com profundo amor, com muita justiça, precisasse ser perdoado de alguma coisa. Isso sai dos púlpitos evangélicos. Deformamos o caráter de Deus. Deformamos, não apresentando a palavra de Deus em conformidade com aquilo que ela é. Afinal de contas, quem governa o mundo atual? Nega-se hoje, pelas teorias, que Deus controla tudo, criou tudo e controla tudo por sua ação pessoal e direta. Mas afirma-se muito facilmente que tudo é fruto das leis da natureza. Os africanos têm a pele mais pigmentada por causa do sol. Os europeus têm ela mais branca por causa do inverno. Disse que tudo é fruto das leis da natureza. Como se Deus não tivesse, Ele próprio, criado todas as coisas segundo a sua criatividade e segundo o seu bom prazer. Afirma-se que as regiões que nós vivemos, afastadas pelos oceanos, são os movimentos da terra que foram abrindo. Queridos, não sei se foi ou não. O fato é simples. O homem foi criado no Éden. E Deus criou todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quem governa hoje? Quando os meus filhos foram para a escola, eu chamei o André e a Jéssica, já repeti isso algumas vezes, e falei para eles: filhos, vocês estão indo para a escola para aprender português, matemática, inglês e geografia. Mas quem vai ensinar sobre a vida para vocês sou eu, a sua mãe, em conformidade com a Escritura. Qualquer coisa que disserem que não estiver em conformidade com a Escritura, vocês não precisam crer ou fazer, porque nós somos regidos por aquilo que a palavra de Deus determina.
Queridos, ou nós cremos que Deus governa, que Ele é soberano e que Ele tem o controle, ou nós seremos crentes infelizes, frustrados, tentando sacrificar o tempo todo para ver se a gente muda o coração dele para alguma coisa. Que mais? Atribui-se hoje ao diabo aquilo que procede dos nossos corações. E isto, muito perto de nós. Infelizmente, existem igrejas que perderam o senso adequado da palavra de Deus e apregou um evangelho indevido e infeliz. Devemos muito aos irmãos da Igreja Universal, porque eles entraram em lugares que outras pessoas não teriam entrado. Mas, queridos, é um absurdo e uma contradição com a Escritura o que eles fazem hoje com algumas teorias. Dá-se sal grosso para evitar mal olhado, como se crente pudesse pegar mal olhado. Espalha-se sal grosso nos seus templos, para que as pessoas sejam de alguma forma purificadas por aquilo. Distribui-se rosa, para se colocar em determinados lugares rosas vermelhas, para que a chama do amor volte, como se uma rosa pudesse decretar uma coisa que está ou não dentro do nosso coração. Atribuímos ao diabo hoje, muitos evangelhos atribuem ao diabo aquilo que procede dos nossos corações. Porque a Bíblia diz enfaticamente, em Marcos capítulo 7, de dentro do coração é que brotam os maus pensamentos, os homicídios, os furtos, os adultérios e vai por aí afora. Quantas pessoas não chegam num tribunal ou não chegam na frente de um pastor dizendo e afirmando que o que fizeram foi fruto de uma ação maligna dentro deles, que o adultério foi fruto de uma ação maligna dentro deles, tirando da palavra de Deus o texto de Marcos 7, quando diz que o adultério brota do nosso coração. Queridos, nós precisamos aprender a ter zelo com entendimento, porque senão seremos como os israelitas que negaram a figura de Cristo. Que o Senhor nos dê graça para isso. Ao olharmos o mundo, o que nós vemos hoje? O que você vê quando você olha para o mundo? Qual a impressão que te dá quando você olha para o mundo? Hoje predomina o pecado. Os irmãos sabem muito bem o que acontece com a sensualidade no nosso país, por exemplo, na época do carnaval. Quando a Copa completou um ano, eu li um artigo na Veja que eu achei curioso. Na Inglaterra, aumentou-se naquele mês, quando completou um ano da Copa, quando completou alguns meses, se não me engano, 9 meses, um tempo assim, mais ou menos, não sei precisar a data, aumentou o índice de nascimento na Inglaterra. Por causa do jogo anterior da Inglaterra com o Brasil, no jogo anterior. Eu não lembro com quem a Inglaterra jogou. A Inglaterra jogou, ganhou, foi classificada para as semifinais, se não me engano foi o Beckham que fez um gol. O número de nascimentos, 9 meses depois, aumentou na Inglaterra, e o número de registro com Beckham aumentou. Por quê? Eu não sei, obviamente, o fruto desses nascimentos. Com certeza, muitos indevidos. Por quê? Porque hoje, no mundo atual, predomina o pecado. É para festejar? Vamos pecar. Qualquer coisa merece festa? Vamos pecar.
vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Hoje o pecado graça de uma forma, se espalha de uma forma impiedosa no nosso mundo todo. No nosso mundo todo. Que mais? Tronos cambaleiam. Tronos cambaleiam. Penúltimo presidente dos Estados Unidos quase sofreu impeachment. O atual, se não cuidar, corre o risco de sofrer impeachment. Tronos cambaleiam. No nosso país, um governante sofreu impeachment. Não há trono hoje que se sustente sozinho. Não há, porque a revolta do povo é muito grande. Os povos são revoltados. A democracia hoje, por si só, não é mais segura. Predomina a agitação e a inquietação no nosso mundo. E Deus? Onde é que Ele está no meio de tudo isso? Quando o pecado na nossa cultura corre de uma forma solta e liberal, onde Deus está? Quando o pecado na nossa cidade, quando o pecado no mundo de uma forma geral corre solto, queridos, onde Deus está? Deus governa ou não governa essa atualidade? Vejam o que a Bíblia fala dessa atualidade. Lucas capítulo 21. Vejam como a Bíblia coloca o momento atual. Lucas capítulo 21, versículo 26, a palavra de Deus nos diz assim. Versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens, vejam o que fala dos homens. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Os homens desmaiarão de terror. Queridos, nós temos hoje crianças na segunda infância, dos 5 aos 10, ansiosas. Nós temos histórico de crianças grávidas, de meninas grávidas aos 11 anos. Nós temos histórico de depressão infantil aos 9. Nós temos histórico de ansiedade infantil a partir dos 5, 6 anos de idade. Por quê? Porque hoje os homens desmaiam diante do terror daquilo que acontece. Esse é o quadro que a Bíblia traz. Vejam, segundo a Timóteo, o quadro que Paulo descreve, segundo a Timóteo, o quadro que Paulo descreve da atualidade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, diz assim: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ouvimos história todos os dias disso daqui. Homens que enganam e que são enganados. Na nossa cultura, a esperteza, ela é tido como um merecimento de elogio, como uma virtude, e não como um defeito. A nossa cultura tem esse versículo aqui, e tem esse versículo de uma forma, é como se fosse um elogio para a pessoa. Quantas pessoas enganam? Me deu o troco errado. Faturei 10 sem ela perceber. Como se isso fosse uma coisa bonita. Como se isso fosse uma coisa a ser estimulada. O fim dos tempos, os homens enganam e são enganados. É assim que a Bíblia diz. E Deus? Ele governa essa situação ou não? Vamos deixar de olhar para o mundo. Vamos olhar para a igreja.
O que você vê hoje na igreja? Queridos, depois de 19 séculos de pregação, Cristo ainda é o mais rejeitado entre os homens, de acordo com Isaías 53. As igrejas se esvaziam quando o púlpito é duro e centrado na palavra. As igrejas esvaziam quando o púlpito é centrado na palavra. E as igrejas se apinhocam de gente quando se prega a bênção. O buscar da bênção diante de Deus. Uma inversão daquilo que a palavra de Deus diz. O irmão Ricardo me colocou uma coisa esses dias que eu fiquei impressionado, o seminarista, o Ricardo Guedes. Ele disse assim: César, eu estava lendo um livro e o autor diz que Jesus deixou os 5.000 que ele alimentou e preferiu os 12. E hoje nós preferimos uma igreja de 5.000 a uma igreja de 12. Queridos, a igreja hoje sofre e sangra porque o evangelho não é coerente. A igreja, ela é cheia de pessoas que buscam a bênção. Líderes fazem e dizem absurdos atrás de absurdos. E o povo vai indo atrás dessas coisas. Quando nós olhamos o quadro da igreja, é desanimador. Quando nós olhamos a igreja em Maringá, e nós vemos alguns absurdos que líderes cometem, e que pessoas pregam, queridos, entristece o nosso coração. Aí eu pergunto, mas e Deus? Governa ou não a igreja em Maringá? Ele sabe o que está acontecendo ou não, apesar de todos esses absurdos que acontecem? Abram em Mateus, capítulo 7. Eu só posso ir até 9 horas, então nós temos 10 minutinhos. Nós vamos precisar, terminando, esvaziar a igreja, porque as crianças vão precisar entrar para ensaiar. Paulo, Maurício, vai ter algum aviso depois? Não tem? Tá. Afinal, quem é que governa? Deus ou o diabo? Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. A Bíblia diz assim: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Queridos, a porta é estreita, e Jesus já havia nos ensinado que seria assim. Que mais? Afinal de contas, quem governa? Deus ou o diabo? Nossa era é uma era baseada na irreverência, na insubordinação, na valorização da livre conduta. Tudo hoje é muito democrático e a autoridade é rechaçada por si só. Basta nós vermos como a autoridade é muito mal vista no nosso país, que nós tivemos uma ditadura há 30 anos atrás. E que hoje nós temos um governo que não detém as massas e aquilo que as massas fazem contrariando as leis. De qualquer forma, a lei não é vista e a subordinação não é vista de forma adequada. Queridos, eu preciso dizer uma coisa para nós adultos que estamos aqui, porque eu vou fazer isto de púlpito da próxima vez. Na última vez que eu preguei aqui no domingo à noite, quando eu partilhei o texto de João capítulo 11, eu precisei me conter várias vezes para não parar a mensagem e corrigir os nossos jovens. Eu fiquei envergonhado.
Eu fiquei envergonhado de visitas que estavam na nossa igreja. Eu fiquei envergonhado da conversa que gira no meio dos nossos jovens e adolescentes. Um espírito de irreverência e de insubordinação. E eu estou dizendo para vocês, pais, que eu vou fazer isso por 2 motivos. Estou fazendo primeiro com vocês, para que vocês façam com os seus filhos, e vou fazer com os filhos de vocês, se for necessário, porque eu faço com os meus mesmos. Eu tenho autoridade para julgar os filhos desta igreja, porque eu julgo os meus. E eu não deixo que os meus façam determinadas coisas aqui. O Espírito que graça no mundo e que está presente nesta igreja e os nossos jovens vão precisar da nossa autoridade e do nosso amor. Eles vão precisar das 2 coisas. É um espírito de reverência e de temor. Nós temos que trazer isso de volta. Se você não dá conta do teu filho falando, põe ele sentado do teu lado. Porque o espírito de irreverência é o espírito do anticristo. E quem tem que habitar nesta igreja é o espírito de Cristo, não do anticristo. Amém? Eu estou colocando com amor, com graça e com firmeza. Os irmãos sabem disso. Eu não estou... se tem alguém que respeita a família, que estimula a família e que sabe que é difícil mesmo, sou eu. Eu já conversei com a maioria dos casais aqui, tenho autoridade para dizer isso. Eu sei que eu sou amoroso, não tenho medo nenhum daquilo que eu estou fazendo aqui. Eu sei que eu sou amoroso, mas o momento agora é de ensinar reverência. E o espírito que reina, voltando ao texto, o espírito que reina no mundo é um espírito hoje de irreverência. É um espírito onde a livre vontade é feita, onde a vontade pessoal é valorizada. Estão apinhados de consultórios psicológicos. Pessoas que têm coceira nos ouvidos para ouvir aquilo que querem. Mas a tua sexualidade não está bem definida. Vai ser o que você quer ser. Você está querendo romper o casamento? Por que você não faz? O espírito hoje é um espírito de pessoas que querem fazer a sua vontade, sem temerem a vontade de Deus Pai. Aí vejam o que a Bíblia diz. Judas. Vejam Judas, antes de Apocalipse, versículo 8. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Qual é o espírito dos últimos tempos? Um espírito de difamar autoridades superiores. Vejam, 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Sumiram com Timóteo da minha Bíblia. Está aqui. 2 Timóteo 3, versículo 1, diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Este é o espírito dos últimos dias. Tendo visto
como é o mundo, tendo visto como é a igreja e tendo visto como são os homens, aí eu pergunto para poder responder: quem governa? Deus ou o diabo? Porque as obras que a gente vê são obras malignas. Aí eu pergunto: quem governa? Deus ou o diabo? A resposta no próximo capítulo. Amém? Certo. Não? Alessi falou uma frase: o triste é que nós estamos vendo isto dentro da igreja. Agora, queridos, a Bíblia nos ensina que o diabo ia semear o joio. O que nós precisamos é ter zelo com entendimento, para que a nossa casa cresça de forma correta. Amém? 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 Amém?